Vamos continuar, nossos amigos, a estudar acerca da teologia sistemática 2, a doutrina de Deus, revelação dos atributos de Deus. Queremos que você acelere o seu ritmo de pensamento. O pensamento tem ritmo. Tem gente que pensa lento demais e tem outros que pensam mais rápidos. É sempre bom o líder saber utilizar os seus pensamentos de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Então, dinamize o seu pensamento, pense rápido, absorva rápido, né, o conteúdo que nós estamos dando através da apostila do Seminário Teológico Luz Online. Porém, a vantagem da aula vídeo é essa: a pessoa não compreendeu direito, volta, assiste 2, 3, 10 vezes, quanto você quiser. Seja abençoado. Vamos lá. Deus é uma triunidade. Esta é uma das grandes doutrinas da Bíblia. A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, se encontra em toda a Bíblia, desde os primeiros versículos, Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, até o último capítulo da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, 3 e 17. Nos últimos tempos aparecerão doutrinas de falsos que negarão a doutrina, a sã doutrina. 1 Coríntios, 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 23. Motivos que devemos bem conhecer para não sermos pegos desapercebidos. A Bíblia afirma que é um só Deus. A Bíblia fala que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Jesus disse: Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29. A doutrina do monoteísmo, crença em um só Deus, é intocável da Bíblia. Aparece como primeiro mandamento na lei em Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 3. Existem muitos deuses e muitos senhores, mas um só é Deus. 1 Coríntios 8, 5 e 6. A Bíblia usa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e em mais 2.700 outras passagens, a palavra Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim, para expressar Deus. Elohim é um substantivo na forma plural, isto é, que inclui uma pluralidade da personalidade de Deus. Isso é simples de compreender. Deus é um ser composto, como você e eu. Temos corpo, alma e espírito. Deus é composto. Elohim é Deus no plural. Também a palavra único, ligada a Deus, Deuteronômio 6,4, vem da palavra hebraica Achad, A-C-H-A-D, que indica uma unidade composta. Quando esta palavra é usada no sentido absoluto, é empregada a palavra Yahshed, ou seja, W-A-C-H-E-E-D. Quando Deus fala de si, em várias ocasiões, ele usa a forma plural. Façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eia, deixamos, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Quem há de ir por nós? Isaías 6, 8. 3 pessoas na Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são chamados Deus, não é deuses, Deus. Deus é um ser pluralizado. 3 pessoas são chamadas Deus. O Pai chamado Deus, 1 Coríntios 6, 8, 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Filho também é chamado Deus em 1 João capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 9, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Todos 3 são pessoas distintas, com personalidades próprias. Para todos 3 se utilizam pronomes pessoais. Deus Pai, Isaías capítulo 44, versículo 6. Deus Filho, Marcos capítulo 9, versículo 7. E Deus Espírito Santo, Jó 16, 13. Os 3 são mencionados em Jó capítulo 14, versículo 16.
A todos três são atribuídas características que só pessoas podem ter. Os três falam, amam, sentem, chamam, ouvem. São características que mostram que esses três são pessoas. Eternidade, Pai. Eles possuem essa característica. Eternidade, onipresença, onisciência e onipotência. Eternidade, o Pai. Salmo 90, versículo 2. O Filho, Colossenses 1, 17. O Espírito Santo, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Onipresença, o Pai, Jeremias 23, 24. O Filho, Mateus 28, 19. O Espírito Santo, Salmo 139, versículo 7. Veja só que esses atributos, né? Onisciência, Pai, o Pai. 1 João capítulo 5, versículo 20. O Filho, João 21, 17. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10. Onipotência, Pai, Gênesis capítulo 17, versículo 1. O Filho, Mateus capítulo 28, versículo 18. O Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Santidade, Pai, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Filho, Lucas capítulo 1, versículo 35. E o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Amor, o Pai, 1 João 4, 8 a 16. O Filho, Efésios 3, 19. E o Espírito Santo, Romanos 15, 30. Verdade, Pai, Jeremias 10, 10. Filho, João 14, 6. E o Espírito Santo, João 16, 13. Então, são características comuns às três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas divinas são uma. A Bíblia afirma que os três são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. É bom que você dê uma olhadinha nesses textos, porque eles revelam muita coisa. A Bíblia ensina que essas três pessoas estão unidas reciprocamente. A união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo está descrita em toda a Bíblia. Vamos ver aqui. A união entre o Pai e o Filho. João capítulo 10, versículo 30. João 14, 11. João 17, 11 a 22. 1 Coríntios 5, 19. A união entre o Pai e o Espírito Santo. Expressando em Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. A união entre o Filho e o Espírito Santo. Em Romanos 8, 9 e Gálatas 4, 6. As três pessoas são mencionadas de uma só vez como pessoas distintas. Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala que são pessoas distintas. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, um Deus, um Senhor, um só Espírito. Em 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo vos seja acrescentado. 2 Coríntios 13, 13, é a bênção apostólica, né? Em 1 Coríntios 12, 4 a 6, o Espírito, o Senhor Deus é o mesmo. Ou seja, o Espírito e o Senhor Deus é o mesmo. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, por ele, Jesus, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz, presciência de Deus, aspersão do sangue de Jesus e santificação do Espírito. Então mostra que são distintos, mas estão ligados. A unidade absoluta das três pessoas não desfaz a sua individualidade. Todas três são mencionadas no mesmo momento, em lugares diferentes. Mateus 3, 16 e 17. O Filho foi batizado, o Espírito veio sobre ele, enquanto o Pai falava nos céus. Então aí há uma manifestação plenamente das três pessoas da Trindade. As três pessoas, o Espírito de Deus se manifestava enquanto Jesus era batizado e enquanto o Pai falava. Eis meu Filho amado, a quem tenho prazer. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, Estevão estava cheio do Espírito Santo e viu Jesus à destra de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, e Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor, Deus, é sobre mim, Jesus, falando. As três pessoas são mencionadas como testemunhas. Conforme a lei, era necessário 2 ou 3 testemunhas, Deuteronômio 19, 15 a 16, embora as três pessoas, em realidade divina, sejam uma.
Em 1 João, capítulo 5, versículo 7 a 8, são apresentadas como testemunhas, porque numericamente são 3. O Pai testifica, Romanos capítulo 1, versículo 9, o Filho testifica, João 18, 37, e o Espírito Santo testifica, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Que coisa interessante, né? Muito interessante.